Resumo da laje. Gente, até eu tô fazendo isso mesmo agora. Resumo da laje do Pablo Escobar. Parte 1. Iniciou-se hoje com a leitura de Salmos, né? Primeiro capítulo de Salmos. Nossa, galera, eu bem que queria já concluir com vocês hoje o estudo de Eclesiastes, o estudo de Cântico dos Cânticos, mas eu não consegui. Então, provavelmente amanhã eu consiga concluir o de o de Cântico dos Cânticos, e quando for na segunda-feira, ou mais provável na terça, nós iremos começar o estudo de Salmos. Salmos é bacana porque eu já estudei boa parte dele, então vai ser mais fácil. Deus é Pai, eu acho que eu já estudei até os 60, se não me engano. Então já está bem adiantado meus estudos, aí vai ser mais fácil a gente seguir certinho, ok? Então vamos lá, boot cerebral. Gente, o que é o boot cerebral? Para quem está entrando aí, nunca ouviu falar disso que nós estamos falando. Eu não estou vendo coração nenhum subindo, viu, gente? Aqui, ó, para me sentir instigada, animada, para começar a soltar faísca, eu preciso de coração. O boot cerebral, ele nada mais é do que uma reiniciação do seu cérebro, né? Assim como você reinicia um celular, vai estar, gostei, vai estar reiniciando também o seu cérebro, conectando ali todos os drives mentais para você começar esse dia ativado. Então é muito interessante que todos os dias você comece o dia fazendo esse boot cerebral, ok? O que é o boot cerebral? Você fecha os olhos, uma que você fique na posição em pé, você fecha os olhos, pisa bem a planta dos pés, posição de poder de quem é imagem e semelhança de Deus aqui nessa terra. Você enche o pulmão, levanta o queixo, respira fundo 3 vezes e fala: Senhor, nada mais, nada menos do que uma oração, né? Senhor, a Ti rendo graças, Senhor Jesus, que me consola, que eu possa ficar mais sensível, mais aguçado para o que o Senhor me chamou. Renova a minha identidade, o meu propósito com o Espírito Santo, e assim como as misericórdias da manhã se renovam todos os dias, eu me renovo em Ti. Minha alma governa sobre minhas vontades e emoções, sobre todas as energias. Eu ativo o meu propósito e dou direção para a minha alma. O meu corpo anda em obediência à minha alma, que anda em obediência ao meu espírito, e o meu espírito está obediente ao Espírito Santo. Acesso à graça, à sabedoria, o conhecimento, ativo o meu temor. Eu nasci para tocar o terror na terra, tamo junto até depois do fim, mentalize isso daí. E já é. Agora vamos entrar na parte do conhecimento, que eu concordo plenamente com quem reclamou lá na live, que hoje estava meio confuso. Eu só não sou doida de falar isso pessoalmente pro Pablo, porque, gente, cá entre nós, ele não aceita crítica. Por mais controlado que ele diga ser, eu fico meio sem entender. Crítica faz o homem explodir, faz o homem mudar de assunto, mas não, é pra gente aprender, até saber lidar com as críticas. Então bora lá. Ele disse que o cérebro, ele te sabota, porque o cérebro, ele foi formatado apenas para enxergar as coisas aqui dessa terra. Então você vai acreditar só naquilo que você vê de fato. O cérebro, ele não foi formatado para ver as coisas do céu, para ver as coisas do alto. Então você só vai acreditar de fato naquilo que é perceptível. Por isso que nós até estudamos durante essa semana sobre a questão do córtex, né? Do córtex pré-frontal e do córtex aqui cerebral, que você precisa levar a parte da imaginação para a experiência, para que o cérebro de fato veja e processe essas informações. Então você precisa imaginar, mas colocar em prática. O ato de você visualizar já faz o seu cérebro acreditar na existência disso. Mas se você nem sequer acredita, o seu cérebro não consegue enxergar as coisas que
que não existem de fato. Ou você vê com os olhos, ou você cria aqui no seu córtex pré-frontal, ok? Você precisa ampliar essa visão. Você só vai começar a entender o comportamento das pessoas quando você começar a ampliar esse tipo de visão, de ver além, né? Igual ele disse que a pessoa que força a barra de que está passando por um momento tranquilo, de que tá tudo bem, até a linguagem corporal dela vai mostrar que de fato ela não está tão bem assim. Se ela de repente levanta a sobrancelha, se ela de repente tá afoita, você percebe. Eu, por exemplo, gente, eu não tenho paciência com gente ansiosa. Assim, paciência não é que, ai, nossa, eu não vou... O fato da pessoa estar muito ansiosa, ela me deixa até com falta de ar. Eu sinto aquela agonia dela, sabe? Nossa, a minha energia com a energia de gente ansiosa, eu conheço 2 pessoas aqui, em específico na cidade, que quando elas chegam perto de mim, elas são tão afoitas, elas são tão ansiosas, que só delas chegarem perto, eu fico, sabe, aquilo me gera uma angústia. Por mais que a pessoa venha falar que ela está bem, nossa, a ansiedade está saindo pelos poros, sabe? É algo angustiante. Então, por mais que a pessoa venha falar que tá bem, o corpo dela tá mostrando outra coisa. A pessoa tá assim, ó, sabe? A pessoa tá quase dançando uma trance. E não, eu tô ótima. Pensa que situação. Não tá ótima hora nenhuma. Tá, então a linguagem corporal, ela te entrega. Você tem até que tomar cuidado. Eu, às vezes, gente, vocês não viram, espero que nem vejam. Quando eu tô mal-humorada, não adianta. A minha cara fica amarrada de uma forma que não... por mais que eu tente sorrir, o sorriso não sai. E olha que eu sou daquelas, assim, de conversar sorrindo, de chegar a sentir dor aqui, ó. De tanto que eu fico sorrindo. Mas quando eu fico mal-humorada, não tem jeito. O meu rosto parece que pesa. Então, não tem jeito. A minha linguagem corporal vai me entregar. Tá, agora passando para a questão do commodity. O que é commodity? Eu até fiz uma pesquisa, gente, para ficar uma coisa mais esclarecida. Eu olhei no Wikipedia, embora o Pablo fale que não se encontra nada do que ele fala no Google, eu tenho encontrado bastante, tá? Na hora que eu fico assim na dúvida sobre... Não tô criticando o Pablo, gente, eu só tô te falando que existe as coisas lá no Google. Porque assim, às vezes ele fala sobre algumas coisas que eu fico na dúvida, eu jogo lá no Google e aí eu acho a explicação. Então, existe, né? Eu joguei commodity e apareceu lá no Wikipedia, que corresponde a produtos de qualidade e características uniformes. São produtos iguais, né? Que têm as mesmas características, que eles não são diferenciados de acordo com quem os produziu ou de sua origem, tendo preço uniforme. O termo commodity, ele é usado sobretudo com referência aos produtos de base, em estado bruto. Ah, Lorena, o que é isso tudo? Matéria-prima, gente. Nada mais, nada menos que commodity é a matéria-prima. Aquilo que não tem como você estar modificando, já está ali naquela forma bruta. A matéria em si é aquela, não tem como você explicar muito daquilo ali, porque é aquilo ali. Por exemplo, como é que você explica muito sobre o petróleo? Você até explica o que o petróleo pode vir a ser, mas o petróleo sim é o petróleo. Tipo assim, não tem como a gente ficar enchendo muito linguiça. E a carne bovina, mesma coisa, não tem como você explicar que a carne bovina tem como você falar o que vai ser feito dessa carne bovina, que é a matéria-prima. Mas não tem como você ficar falando muito em si da carne em específico. Então, a commodity é isso, são matérias-primas. Só para ilustrar. E ele disse que o conhecimento virou commodity. O que ele quis dizer com isso? É que o conhecimento, gente, infelizmente hoje em dia, até mesmo pelo tanto que se copia, né? Mais do mesmo, não, as pessoas não estão criando coisas novas, até porque não tem como criar coisas novas, tudo já existe em si.
O que você pensa, quantas vezes isso já aconteceu comigo? Eu penso assim, nossa, descobri tal coisa. Eu jogo no Google, já existe. É triste, gente. Eu não sei vocês, mas assim, depois que eu comecei a ouvir o Pablo, que minha cabeça fica fritando aqui de ideias miraculosas de como ficar milionária, aí eu penso assim, não, vou fazer tal coisa. Eu jogo na internet, já existe. Então, assim, as coisas em si, o conhecimento em si, ele existe, ele já existe, ele já é acessível, né? E as pessoas meio que estagnaram na base do conhecimento. Você fica pensando assim, eu descobri algo surpreendente. Não, outra pessoa já falou sobre isso. Conhecimento, então, ele virou commodity. O conhecimento, ele virou uma matéria-prima. Porque ninguém tem um conhecimento surpreendente. As pessoas estão tendo o quê? Um conhecimento que é mais do mesmo, né? E o conhecimento que ele disse, ele está disponível na internet, que você pode buscar lá no Google. As coisas que ele fala não estão lá no Google, mas o conhecimento, esse aí comumzinho que todo mundo fala, tá lá no Google. Então, assim, você pode ir lá e buscar. E você não deve, ele até explicou que você não deve pagar por conhecimento, mas pela solução. Você não vai pagar por conhecimento, porque o conhecimento lhe é acessível. Agora, se uma pessoa vende a solução, aí sim é o que você compra. E de fato, né? Por exemplo, quando um cliente chega aqui para mim, no meu escritório, ele não quer saber da ação em si, ele quer a ação em si. Ele quer a solução para o problema dele. Ele não quer que eu explique a teoria para ele, embora alguns queiram saber, né? Alguns são mais curiosos. Mas eles não estão preocupados em saber sobre a lei, sobre o que é, sobre o que não é. Eles querem que eu resolva aquela situação. Então, assim, o conhecimento, ele até é pago, mas não pelo fato simplesmente da pessoa conhecer, mas pelo fato da pessoa te oferecer uma solução. E aí ele explica nisso tudo que a commodity, que a sabedoria, ela não tem commodity. A sabedoria, ela não tem essa ideia da matéria-prima engessada, né? A sabedoria, ela é um acesso. Então, como a sabedoria ela é um acesso, e é um acesso que não vem, gente, do senso comum, não é um acesso que vai vir da internet, não é um acesso que vai vir do Wikipedia nem do Google. A sabedoria, principalmente a sabedoria que vem do alto, essa sabedoria você acessa buscando a Deus, você acessa buscando o Pai. E os outros tipos de sabedoria que as pessoas dizem ser sabedoria também, por exemplo, Pablo em si é uma pessoa sábia na nossa concepção. Isto é uma sabedoria humana, isto é uma sabedoria horizontal. Essa sabedoria você tem acesso a ela de pessoa para pessoa. Agora, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus, ela é vertical. E essa sabedoria você só vai encontrá-la em Deus tendo acesso à fonte que de fato é Deus. Então, ou o acesso à fonte que é uma pessoa que... Tá travando, gente? Que paia. Mas não tem como, porque só tem eu aqui em casa hoje. Se estiver travando é porque... pode ser porque a porta tá fechada. Deixa eu abrir. Pode ser que ajude. Até deu uma clareada aqui, que eu tô achando escuro. Tá. Então, vocês têm que focar no que não é commodity. Por quê? O que é commodity é limitado. Você vai estar apenas fazendo algo que é mais do mesmo. E a sabedoria, ela já não é commodity. A sabedoria, ela deixa essas outras coisas de lado. Só um momento. Não sei porque eu tô vendo esse trem de lado. E deixa eu só pegar aqui que eu me perdi um pouquinho. Tarará. A sabedoria não tem commodity. Tarará. Foca no que não é commodity. Sabedoria deixa as outras coisas de lado. E a diferenciação? A diferenciação já é o quê? Para você ter acesso ao comportamento humano.
A commodity, ela tem preço tabelado, porque ela é uma matéria-prima no mercado inteiro, por exemplo, que seja o petróleo, que seja o gado, como eu disse no início, ele tem um preço tabelado. Agora, as pessoas não querem isso, as pessoas querem de fato é a sabedoria, e a sabedoria, ela não tem um valor, ela não tem preço, ela tem valor estipulado, né? Não existe um sábio que não tenha feito, porque a sabedoria é prática. Então, não existe um sábio que não tenha feito, porque a sabedoria é prática. Meu Deus do céu! Eu acabei de ver aqui, gente, que tem um cara muito inteligente aqui me assistindo. Agora eu fiquei tensa. Rômulo Sansan. Pensa num homem que já me ajudou muito, porque ele me deu um livro uma vez e eu estudei. Uma pessoa que me ajudou muito em termos de formação espiritual. Me deu muita clareza. Eu assim, até uma questão de honra. Eu estou aqui honrando porque, gente, no decorrer da vida sempre me apareceram pessoas muito nobres, que engrandeceram muito a minha formação, e eu sou muito grata. Por isso que eu não podia deixar de fazer essa ênfase aqui. Tá. Quanto à sabedoria, então, gente, não existe essa de uma pessoa que é sábia não estar praticando, não estar fazendo aquilo que se faz. E existe a sabedoria, como eu já disse, a vertical e a horizontal. A vertical que vem do alto, a horizontal que vem das pessoas. Se você acompanhou conosco aqui o estudo de Eclesiastes, se você não acompanhou, tá lá no meu YouTube, tá aqui também no IGTV. No estudo de Eclesiastes, a gente viu sobre o quê? Justamente sobre a sabedoria humana, né? Essa sabedoria humana que, por fim, ela vai te levar ao entendimento de que lhe falta sentido na vida. Se você tem apenas essa sabedoria humana, que é essa sabedoria que vai te levar a ter riquezas, essa sabedoria que vai te levar a desfrutar do que é bom e de buscar sempre o melhor, de buscar o poder, de buscar o governo, de buscar a família, o prazer, o amor e tarará. Todas essas coisas terrenas, muito terrenas em si, sabedoria humana, existe essa sabedoria humana para buscar essas coisas. Mas se você não estiver enlastrado com a questão da sabedoria que vem do alto, você pode buscar tudo que há debaixo desse sol, que ainda assim você não será satisfeito. Você vai entrar numa verdadeira crise existencial, numa crise espiritual, em busca de sentido para a sua vida, porque você está só olhando para a terra, e só olhando para a terra você não alcança a sabedoria que vem do alto. Você não tem a sabedoria que vem de Deus. Você não tem temor a Deus, que é algo totalmente associado à questão da sabedoria do alto, e não vai ter esse preenchimento, esse auto-pertencimento. Você vai ficar buscando se preencher em tantas coisas terrenas, e no final das contas você vai entender que você buscou e de nada adiantou. Você continua vazio tanto quanto você não tinha nada, porque não é nessas coisas em si que você vai ter esse preenchimento. Então, o sábio que é sábio, ele busca acessar, ele busca praticar, acessar essa sabedoria. Não adianta você só ficar ouvindo um monte de coisa, você tem que ir em ação também. E dois sábios conectados, ele disse que acessam o futuro, alcançam potes de ouro. Sim, gente, porque se já existe uma pessoa sábia e outra pessoa sábia, ele até explicou isso uma vez. As pessoas sábias juntas, elas acabam que parindo ideias. Você acaba parindo ideias. Vocês ali naquela relação, vocês vão parir ideias juntos. E duas ideias, e eu até li isso num livro que eu achei super interessante. Porque, de repente, até foi o Elton Luiz, mentor de livros, não sei se tá aí, por exemplo. Ele explica que é até bacana essa ideia de você ler 2 livros. Por quê? 2 livros ao mesmo tempo. Porque você aqui está lendo uma ideia de um autor, aqui você está lendo a ideia de outro autor. Olha, eu tenho aqui 2 pessoas sábias. E se você está lendo, por exemplo, de manhã eu vou ler 15 minutos desse livro aqui. Depois, à tarde, eu vou ler 15 minutos desse daqui. Aqui você tem ideia 1, ideia 2.
Vai chegar a um ponto que essas duas ideias, como você está lendo as duas, elas vão se cruzar e vai se transformar numa ideia 3, que você não teria acesso a ela se não fosse o cruzamento desses dois sábios, dessas duas ideias. É uma forma também de deter sabedoria sem conviver com essas duas pessoas sábias, né? Os livros de fato são muito importantes. Eu só gostaria de estar tendo mais tempo de lê-los. Mas não estou tendo. E aí, gente, eu achei essa ideia sensacional. E é bem isso aqui que acontece. A fricção, né? A sabedoria com a sabedoria, gente, ela cruza. E ela germina, né? Ela germina, ela vai parir mesmo outras ideias sábias. Bom, pega essa dica aí. E Davi, por exemplo, aqui ele até explicou que Davi ensinou para Salomão, né, o poder da sabedoria. E o que Salomão fez? Salomão pediu a Deus sabedoria e Deus lhe deu sabedoria abundantemente. Mas Deus, inclusive, lhe deu sabedoria, gente, aos poucos. Porque Deus não faz isso de uma vez. Às vezes a pessoa pensa, mas eu não tenho sabedoria. Caracas! Deus vem te dando sim sabedoria, porque Ele não vai jogar na sua cabeça tudo de uma vez, não. Nem riqueza, nem poder. Deus, Ele não te concede nada de uma vez, porque Ele sabe muito bem das suas fragilidades, das suas limitações e que você não suportaria tudo isso de uma vez. Então, é passo a passo. É uma coisa que eu falo muito lá no nosso grupo. As pessoas às vezes ficam, mas eu ainda não sei o que eu faço. Mas é tanta coisa, é tanto conteúdo. Gente, tenha paciência com você, sabe? Respeite o seu processo, cada um tem seu processo. Se você acelera seu processo demais, você vai parir uma ideia prematura, né? Você tem que ter, sim, essa calma. Calma, não se desespere, tenha calma. Tem uma música que fala isso, eu acho que é Leandro Borges, eu acho. Então, a gente tem que ter um pouco disso, sim, dessa calma, porque é nessa calma mesmo que Deus vai te mandando as coisas aos poucos. Então, ele mandou um pouquinho de sabedoria para a cabeça de Salomão. De acordo com o que Salomão foi fazendo, é como se Deus lançasse uma semente da sabedoria na cabeça de Salomão. Ele pegou essa semente da sabedoria, plantou ela, agora Deus manda outra. Deus não vai ficar te mandando semente se você não está plantando. Então, ele te manda a sabedoria de acordo com o que você vai fluindo, de acordo com o que você vai fazendo. E aí, o que Salomão fez? Salomão foi se tornando cada vez mais sábio, porque ele foi ficando com cada vez mais sede à sabedoria, né? Você tem mais sede ao pote. Ele pegou 2 homens de cada tribo, ou 2 homens de cada tribo de Judá, eram 12 tribos, ele pegou 2 homens, então ele ficou com 24 homens no seu reino como conselheiros. Esses conselheiros, cada um tinha ali a sua especialidade, vamos assim dizer. Cada um ali tinha a sua especialidade num determinado assunto. Um sobre música, um sobre comidas, um sobre vinhos, um sobre a arte, um sobre estratégia de guerra, um sobre finanças. E o que ele fez? Ele foi um cara genial. Ele foi absorvendo, ele foi decodificando, ele foi sugando para ele todas essas informações desses caras geniais. É o que você tem que aprender a fazer também quando você estiver perto de uma pessoa genial. Não é ficar pensando assim, mas eu sou foda, né? Não, você não é. Você sempre vai ter algo a aprender. Então abaixa essa cabecinha e tente extrair o melhor das outras pessoas. Você sempre vai ter algo a aprender com as outras pessoas. Mas para isso você precisa de ter humildade, né? As pessoas muitas das vezes não aprendem porque são orgulhosas. Já se acham donos da sabedoria. Lê do engano. Então, o que Salomão fez? Salomão teve essa convivência com 24 homens sábios. E ele então se tornou É como se abaixo dele tivesse 24 homens sábios numa pirâmide. Ele está aqui no topo desses 24 homens. É como se na cabeça dele, gente, estivesse instalado 24 drives de pessoas sábias. Então, o cara era fabuloso mesmo, além do drive dele, né? E, gente, o cérebro é muito interessante.
Quanto mais sabedoria você lança para o seu cérebro, mais sabedoria você vai conseguir ter no seu cérebro. Seu cérebro tem um HD infinito. Então, quanto mais você busca conhecimento, mais esse HD se expande. Não pensa que você vai enlouquecer, não, de saber demais, porque você vai, de fato, sabendo cada vez mais, você vai expandindo seus drives mentais. Agora, se você não busca conhecimento, sabe o que acontece? Atrofia, viu? Atrofia, vira mal de Alzheimer, vai conhecer um alemão aí no final da vida. E nem é bonito, é Alzheimer o nome dele. Então é isso. Ele decodificou todos esses sábios, né? E o cara ficou sensacional, teve riqueza, só que melhor é o fim do que o começo, né? A gente sabe que a vida de Salomão depois ele acabou se perdendo ainda assim com toda essa sabedoria. Gente, é tomar muito cuidado, porque chegou a um ponto que ele também ficou se achando bambambam, muito sábio, muito espertão, né? E esqueceu de onde que sobreveio toda essa sabedoria, que essa sabedoria veio do alto. E aí o que aconteceu? Ele começou a desandar nos caminhos dele. Mas isso é outro conteúdo, isto é Eclesiastes. Se você tiver interesse em estudar, tá lá no meu YouTube, tá? Não vou ficar adentrando demais não, porque a ideia ainda é o resumo. Tá, continuando. Existe então, gente, essa sabedoria que é a vertical, que é a que vem de Deus, que você tem acesso a ela. E a sabedoria horizontal, que ela exige de você ação. Você como ser humano, tendo ação. Porque essa sabedoria horizontal é essa que você estabelece entre um e outro homem. E essa sabedoria, ela vai ser estabelecida justamente no agir. Não vem achando que a sabedoria vai acontecer por si só, porque não vai, né? Deixa eu tomar uma água aqui, eu tô com sede. E aí nós estamos aprendendo também o quê? A fazer modelagem. A modelagem, ela exige uma frequência. Olha, na verdade, o que acontece? Todos nós, como cérebros pensantes, nós temos uma frequência nesse cérebro, né? Existe aqui uma energia. Então, quando você decide modelar uma pessoa que seja como Salomão modelou tantos outros conselheiros que ele tinha, você também tem essa capacidade de modelar outras pessoas sábias. Você tem essa capacidade de extrair esses drives mentais dessas pessoas sábias que estão no seu entorno, na sua convivência, não só pessoas que você convive, como também de livros que você lê. Então, há a possibilidade de se conectar a essa frequência cerebral de outra pessoa para você extrair dela essa sabedoria. Então, modelagem é o quê? Existe uma frequência que meu cérebro opera e a sabedoria, ela está numa frequência mais alta. E há essa possibilidade de você extrair essa frequência, né? Se unir a essa frequência que seja com o cérebro de outra pessoa. Aprenda a ouvir pessoas, sabe? Isso é totalmente relevante, gente. Nós temos muita dificuldade em ouvir. E o ouvir que eu digo aqui é o ouvir ativamente. Porque muitas das vezes você já ouve outra pessoa. Analisa aí se você não é assim. A gente tem a tendência de já ouvir a pessoa com aquela falta de paciência. A gente já começa a ouvir a pessoa sentindo assim: ah, mas eu sou tão sábio, eu não preciso... A pessoa começa a te contar uma história e você já quer passar para ela o seu ponto de vista. Você não tem paciência nem de ouvir o ponto de vista do outro. Você não sabe ouvir. Quando você não exerce essa atividade de ouvir ativamente a outra pessoa, você não sabe ouvir. Porque, gente, o ouvir realmente é você se colocar no lugar do outro. Dessa forma que você vai de fato absorver, entrar na mesma frequência do cérebro dela, entender o que está acontecendo e, se for o caso, aprender com essa pessoa. Então não tem essa de você achar que só de escutar é diferente. Escutar é diferente. Ouvir ativamente é que vai sim te trazer... Muitas pessoas fazem isso. A pessoa está falando e você já está pensando o que você vai falar. Você não está de fato ouvindo a pessoa. Gente, eu faço isso demais com o meu esposo. E assim, eu tenho
eu tenho me policiado. Por quê? Ele fala lento, e eu sou acelerada. Então eu estou escutando ele, mas eu já tô assim, eu já sei até o que ele vai falar. Porque o meu cérebro já entendeu sem ele falar. E aí eu começo a querer atropelar ele, eu começo a querer falar antes dele terminar de falar. A gente tem que se policiar, isso é falta de respeito, isso é falta de educação até. E assim, principalmente pessoas mais idosas, elas têm mais dificuldade, elas vão falar um pouco mais lento e ali reside muita sabedoria. Eu falo porque meu bisavô, gente, ele falava tão devagarzinho, eu tive o privilégio de conviver com meu bisavô. E assim, que maravilha ouvir as histórias que ele contava, que história sábia, sabe? E hoje eu penso, por que eu não prestei mais atenção? Porque eu ouvia, mas parece que eu podia ter absorvido muito mais se eu tivesse essa concepção de hoje, né? Porque com pessoas mais idosas, a gente absorve muita sabedoria. Você coloca o seu cérebro para trabalhar na mesma frequência dessa pessoa e ela só tem a somar na sua vida. E aí, a gente precisa sim exercitar. Inclusive depois eu vou passar uma atividade explicando melhor sobre essa questão do ouvir ativamente. Naquelas atividades que eu estou passando lá no YouTube sobre o servente. É um dos capítulos que eu vou trabalhar com vocês do grupo. Tá, então gente, a gente tem que aprender a ouvir, né? Com essa frequência mais alta. Ouvir as pessoas, de fato, ouvir ativamente. E ouvir os velhos. Não, vocês têm que ver minha avó. Minha avó conversa tanto. Ela conta tanta história que eu abro a boca, eu só fico ouvindo. E assim, às vezes histórias que eu já sei, mas eu gosto de continuar ouvindo, porque sempre. Às vezes ela vai contar uma coisa que antes eu não tinha percebido um detalhe. E nós temos o hábito de ser tão mal educado que ao invés de ouvir de novo aquela história que talvez ela... Gente, para analisar. Se uma pessoa está te contando uma história de novo, você pode estar ouvindo ela de novo mesmo, mas de uma forma nova. Então, aprenda a ouvir de novo o que já foi dito. Porque às vezes eu ouvi, nossa, eu não tinha me atentado a esse detalhe. Então, o ouvir de novo, mesmo que seja algo que você já ouviu, vai ser importante, né? Tá. Cada pessoa opera... Deixa eu ver se eu não pulei nada aqui. Aprender a ouvir pessoas com frequência mais alta que você. Cada pessoa opera numa frequência. A fala, gente, a fala também emite uma frequência poderosa. Quando a gente ouve falar desde que é criança, né? Toma cuidado com o que se fala, tem poder nessa palavra. E isso é algo realmente muito relevante. A fala, ela emite uma frequência que inclusive não se apaga. Então você tem que tomar cuidado com o que fala. Acredito que muitos de vocês já viram, né, aquela experiência que tem de palavras boas, assim, não sei nem se pode ser usado dessa forma. Palavras positivas e palavras negativas faladas frente a algumas moléculas de água, né? E eles fizeram um estudo de laboratório e constatou que a água, a molécula da água, sente essa frequência positiva ou essa frequência negativa. Então a gente tem que tomar cuidado. Isso na água. E o seu corpo, ele é composto em boa parte por água, né? Então você precisa de tomar cuidado com o que fala também. Pessoas que querem a mesma coisa juntos, todos vão crescer. Isso aqui eu achei muito interessante, porque nós estamos numa mesma frequência aqui nesse momento, ó. Nós estamos numa mesma frequência de buscar conhecimento, de querer crescer. Então, esse ato de se unir, essas cabeças todas aqui pensantes nesse movimento, você não vê com os seus olhos, mas isso cria uma frequência poderosa. Aqui a Amanda disse, ó, 70% do nosso corpo é água. Então a gente tem que tomar sim cuidado, porque o nosso corpo, a fala, né, ela emite toda essa frequência e essa frequência ela não se apaga, gente. Tomem cuidado. Todas as ações produzem frequência, todas as ações. Então, faça gestão dos seus sentimentos, faça gestão das suas emoções, tome cuidado com as suas palavras. Lorena, agora
uma dúvida. Como não ficar desanimado? Pegando frequência de outra pessoa. Meu Deus, mas isso não é sugar energias? Isso não é vampirismo? Eu já estudei sobre isso. Não, gente, pegar a frequência de outra pessoa. Olha, você pega a frequência até de música. Ah, eu tô desanimada. Já aconteceu aqui. Tem dia que eu tô desanimada, acordo muito cedo, né? Aí eu pego e falo assim, ai meu Deus, que preguiça, que vontade de voltar pra minha cama. Aí eu penso assim, não posso, eu tenho compromisso com um monte de gente. Eu tenho compromisso com 1 milhão de pessoas, tô idealizando. Aí eu pego, coloco uma música animada, pronto. Peguei outra frequência. Eu suguei alguém? Eu suguei alguém? Não, então existem, né, formas assim de você pegar essa frequência para ficar animado, né? E aí, há essa possibilidade com pessoas também, e não diretamente. Eu até recomendo para algumas pessoas que vêm conversar comigo, o que você gosta de ouvir? Assim, gente, quando eu vou fazer almoço, porque eu sou um ser humano, sabe? Eu tenho algumas atividades normais na minha vida. Eu pego e gosto de ouvir algumas pessoas. E por incrível que pareça, tem pessoas que eu gosto de ouvir quando eu estou numa frequência baixa. E tem pessoas que eu gosto de ouvir quando eu estou numa frequência alta. Porque eu já sei que aquela pessoa vai me acalmar ou que aquela pessoa vai me acelerar. Então a gente tem que ter esse senso, esse tino de fato ficar perto de pessoas para te animar, que favoreçam, né, a sua energia, porque tudo é frequência. A sabedoria, ela tá te deixando mais feliz. Para analisar. Eu, por exemplo, gente, eu não tô tendo tempo nem de reclamar da vida mais, graças a Deus, né? Porque a gente não pode reclamar da vida. Mas a sabedoria, ela vai te deixando mais feliz, porque você vai se entendendo cada vez mais, você vai acessando a sua essência cada vez mais, você tem conhecimento de quem você é, você aproxima cada vez mais de Deus, porque entender a sua essência é entender o que é divino dentro de você. Então isso te gera sim felicidade, isso sim te gera... Felicidade não, né, gente? Isso te gera alegria. A felicidade, ela já existe dentro de você. Você já acessa de fato essa felicidade quando você tem até a sabedoria. Então, você tem que aprender a buscar cada vez mais conhecimento, sim, porque isso vai te dar essa libertação, essa alegria, esse desprendimento, né? E para crescer, para alavancar, você tem que aprender a modelar pessoas que estejam num nível de frequência mais alta do que você. Modelagem é cópia de frequência comportamental adaptada à sua realidade. Cada qual tem a quantidade de sabedoria que consegue absorver. Você não pode pegar tudo de uma vez e querer... É igual o Pablo explicou, né? Não tem como você pegar uma roupa apertada, justa demais, que não é a sua numeração, e querer entrar dentro dela, e também não faz sentido você usar uma roupa 3 tamanhos maiores. Então é assim, é adaptada. Como o próprio nome já diz, modelagem, gente, é molde, é moldado ao seu corpo, é moldado à sua capacidade naquele momento de absorção. Não pode ser nem para mais, nem para menos. É de acordo com o que você consegue absorver, ok? Clame a Deus, reclame ao diabo. Quando você parar para analisar que quando você louva, quando você abre a sua boca para algo positivo, para clamar, você está clamando a Deus. Mas quando você abre a sua boca para algo negativo, para reclamar, você está reclamando para o diabo, você talvez comece a prestar mais atenção e parar de reclamar. Enfim, você está modelando o Pablo Escobar. Você está modelando o Pablo Escobar. Você está modelando outras pessoas assim. Eu quero acreditar que você tem buscado modelar outras pessoas também. Porque senão você não está modelando, você está virando cópia. E modelagem é cópia, gente. Mas é de frequência, não é virar a pessoa, tá bom? Você tem que se adaptar. Você não vai ser outro
Pablo Escobar da vida. Você vai se adaptar e vai virar talvez um Pablo marsupial, mas não um Pablo Escobar. Ok? Tá. Ou você pode estar virando também uma titia. Daqui uns dias tá falando aí, cheia dos trejeitos. Mas vocês... Ela falou que bugou. É porque modelagem, gente, ela é uma cópia de frequência, mas ela não é uma cópia da pessoa, do integral, da personalidade da pessoa. Você copia a frequência. Essa frequência é a sabedoria que a pessoa tem, né? Mas não a pessoa em si, os trejeitos e tarará, enfim. Aí aqui foi até citado o exemplo de Saul. O Saul, de Saul e Davi. Davi, quando ele foi enfrentar o gigante, o Golias, né? O Saul pegou e falou assim, o Saul não estava preocupado coisa nenhuma com ele. O Saul estava preocupado era com ele mesmo. Por quê? Davi tocava harpa para Saul dormir, porque Saul era um endemoniado. E aí ele precisava de ouvir Davi tocando. Davi era tão ungido que até para tocar Saul conseguia dormir. Se Davi não estivesse lá, Saul não conseguia dormir. Então, o Saul estava preocupado, não, o Davi morrer, ele estava preocupado, de fato, era com ele não conseguir dormir. E aí Saul foi e falou assim, Davi, meu filho, agora que eu estou conseguindo dormir, você vai inventar de matar esse gigante. Assim, se você matar, ótimo, né? Porque eu que sou o rei, tô cagando nas calças. Se você tem essa coragem, vai lá, porque eu não tô tendo. E aí, o que ele fez? Mas faz o seguinte, toma aqui minha armadura, olha que rei covarde, tanto que Saul era covarde, toma aqui minha armadura para uma criança, bem dizer, né? E vai lá então enfrentar esse gigante, porque eu que sou rei não tenho coragem. E aí Davi foi e colocou essa armadura. Só que no que Davi colocou essa armadura, ele não era acostumado com armadura, gente. Davi, ele era o quê? Pastor de ovelhas, ele já tinha matado leão. Mas, como? Lá, cuidando das ovelhas dele. Ele não... Urso, né? Já tinha matado o urso também. Ele não tinha essa de armadura nem nada. Aquilo não se encaixava. A frequência dele, aquela modelagem não dava certo para ele. Se ele ficasse com aquela modelagem de Saul, ele não ia conseguir matar o gigante. Ele não ia ter a agilidade que ele precisava, porque ele ia matar o gigante com o quê? Com uma pedra. Então, assim... O que acontece? Nesse caso aqui, o que era um modelo ideal, né, uma roupa ideal para Saul, não era uma roupa ideal para Davi. Não dava para adaptar à realidade. Então você tem que fazer essa análise. Aí eles até falaram aqui também do cachorro e de um ser humano. Se você pega um cachorro e um ser humano e coloca ele numa ilha deserta, eles ficam ali numa ilha deserta. Essa ideia uma ilha abandonada, né? Assim, só os dois, porque eu fiquei pensando, uma ilha deserta, não é deserto, né? Enfim, essa ilha que não tem ninguém, só um homem e um cachorro. O cachorro vai começar a falar e o homem vai começar a latir. O que vocês acham? Na verdade, o que vai acontecer? Só o homem vai começar a latir. Ele vai começar a conversar com o cachorro. É tipo isso. Porque o homem tem essa capacidade de modelar, gente. O animal já não tem. Bom, é isso. Hoje mesmo, se liberte da reclamação. Honre os mais prósperos. E ele explicou também sobre a questão da honra, até o que eu expliquei mais acima, né? De saber honrar, até para que você possa absorver dessas outras pessoas. E ele também explicou que ele consegue dormir rápido. Deito logo, pego no sono. Isso está em Salmos 4:8. Consciência em paz e plena está em Salmo 3:5. Ali ele explica que consegue dormir rápido. Que a Bíblia está cheia de códigos. Seja produtivo, até dormindo, sonhando, né? Você consegue ser produtivo. Seja 100% produtivo, e ser 100% produtivo é dar resultado o tempo todo. Não é ficar trabalhando o tempo todo. Unção é modelagem também. Cura, para você entender mais sobre cura, ele recomendou um livro do T.L. Osborne. Se você jogar na internet lá, você acha. E encerrou-se com oração. Tô acelerando agora porque eu tô vendo que não vai dar tempo.
Pai, abençoa essas pessoas, que elas não voltem para a cama. Eu acredito que nesse horário ninguém vai voltar, né? Não usem a desculpa que amanhã é sábado para não levantar às 4h59 da manhã e assistir a live. E que vocês recebam a paz que excede todo entendimento. E assim encerrou-se lindamente a laje do Pablo Escobar com os códigos do tráfego brasileiro. E eu não vou esquecer de você, Altair. O Altair tá desde ontem me fazendo uma pergunta, Altair. Eu vou te responder hoje, eu só não sei que hora, mas eu vou. Gente, eu vou ler aqui rapidamente, espero que dê tempo, nós ainda temos 8 minutos, vou ver aqui o que vocês falaram, se tem alguma dúvida. E assim, se acontecer de eventualmente eu não conseguir ver tudo, se tiver alguma dúvida, pode me chamar depois lá no Instagram, que dentro do possível eu vou respondendo, para vocês terem noção. Só que no meu WhatsApp tem 11 pessoas conversando comigo. As pessoas às vezes falam assim, mas o que tá acontecendo que você não tá tendo tempo? Ah, não sei, eu não sei. São muitas pessoas conversando comigo, gente. Eu virei meio que psicóloga. E aí, hoje a pessoa tem que fazer almoço. Então, talvez eu enrole um pouco, mas eu vou responder. Confia. Deixa eu olhar aqui. Como estamos? Ah, acho tão bom, muito obrigada, viu, gente, pela presença de vocês, embora eu tenha aqui modificado aqui o horário, mas depois vocês avisam aí pra galera que ficou salvo, que há a possibilidade de estar acessando aqui a live novamente, que tá salvo no IGTV, que tá salvo também no YouTube, tá? Excelente dia, galera. Vamos a mais um resumo. A alegria do Senhor é a minha força. A Cíntia Bonzan tá aqui. A gente fez live ontem. Se você não assistiu, viu, gente? Ainda dá pra ver. Está salva também no IGTV. A minha funcionária, a gente começou a lavar aqui. Deixa eu mudar de lugar, senão não vai dar certo. Tá. Continue chamando, ele já anotou. Isso, tá, isso aqui foi sobre o Pablo, né? Eu tinha feito esse comentário. Nossa, minha tela. Você é fera em resumo. É uma sugestão. KKK. Alguém rindo. Ótimos. Lembra de mim, Altair. Nossa, o Altair falou isso aqui algumas vezes, né, Altair? Eu espero conseguir responder sua pergunta. Se tiver nesse desespero e eu ainda não conseguir, conhecimento está acessível a todos. A minha também está fervendo a cabeça, né, minha filha? As ideias, a Gleide falou aqui. Estamos na geração que tudo já foi criado. Agora é ressignificar. O Rômulo Sansan falou. Eu falei para vocês que ele é super sábio. Depois vou enviar para você um texto sobre essa reflexão. Incrível. Não, gente, genial. Está travando hoje, mas estamos entendendo. Entrou, não sei quem mais entrou. Parabéns, Lorena, pelos resumos. Perfeito. Como o Pablo diz... A perfeição ainda está por vir, né? Ótima explicação. Parabéns, Lore, você está cada vez mais sábia. Muito boa explicação. Exatamente. Duas sabedorias juntas só pode gerar mais sabedoria. Parabéns pelas lives. Uou, putz, teve putz aqui hoje, olha só. Quem não estiver gostando da live, clique no coração e envie aviãozinhos para outros, a Gleide disse. Eita, agora que nós aprendemos essa... Nossa, gente, me sumiu o nome aqui. Eu tinha anotado ontem. Disruptividade. Linguagem disruptiva. Venci mais um dia. Isso aí, Aline. Aline, depois eu tenho que falar com você, né? Também. Trocar umas ideias. Aline, vencer o dia para os sábios. Olha, um juiz daqui de Trindade entrou na live hoje. Dr. Liciomar Fernandes. Ricardo Rodrigues. Meu cérebro
tenta me sabotar todo dia. E aí você pega e fala pra ele, só por hoje, só mais por hoje. Não aceita. Aline, você é uma vencedora. Estou acordando às 2 da madrugada todos os dias. Meu Deus, aí é mesmo. Que horror, Lorena, eu faço isso às vezes. A Dani tinha falado que atropela o raciocínio das pessoas. Eu também faço isso às vezes. Estou modelando ao caráter de Cristo e isso tem me tirado de uma imersa profunda. Ouvir os velhinhos é bem legal, Josildo disse. Verdade, amo andar com pessoas mais experientes, eu também gosto. Gente, eu nunca gostei de andar com pessoas da minha idade. Eu nunca gostei também, confesso, de andar com meninas. Na fase minha de adolescente, eu não gostava muito de andar com mulheres. Porque eu sempre achei mulher muito fresca e eu nunca tive paciência com frescura. Eu achava que a vida tinha muito mais sentido do que falar de cabelo, de unha, eu nunca tive muita paciência de moda. Deve ser por isso que eu sempre busquei mais de Deus e sempre busquei mais de outros tipos de entendimento, outros tipos de engajamento. Josildo perguntou, como podemos entrar no seu grupo L4? Se alguém tiver interesse em entrar no meu grupo L4, no nosso grupo L4, né, Josildo, Metanoiados, pode me chamar aqui no direct. É cada pérola, verdade. Ah, gente, falar em cada pérola, eu tô começando a achar que eu vou ter que ouvir minhas lives pra anotar algumas pérolas, porque elas só saem nas lives. Eu tenho que anotar. Palavra tem muito poder, tanto negativas como positivas. Verdade, Cleide. Todas as ações produzem frequência. Minha prima entrou aí, a Lucislene, obrigada. Qual livro você indica sobre pegar frequência? Na verdade, a questão de pegar frequência é sobre sabedoria, né? É sobre você pegar a sabedoria da outra pessoa. Então, qualquer livro em si, assim, desses todos que a gente vem estudando, que tem um monte lá no nosso Dropbox, todos eles vão ter sabedoria. Todos eles têm um cérebro pensante que transmitiu sabedoria ali, que você vai estar extraindo desse cérebro pensante frequências. Isso é verdade. Quando você está andando em outra frequência, você não consegue mais ouvir as mesmas coisas. Gente, tá acabando, vou ter que encerrar, senão eu vou perder a live, né? E não deu novamente para ler tudo, eu ando falando demais, né? Beijo da titia, muito obrigada pela presença de todos. Tenha um excepcional dia e vai cuidar da sua vida que eu vou cuidar da minha. Fui!